Fala pessoal, tudo jóia? Bom, eu acabei de ter uma conversa com o André Bom Alves Nunes, que é um assinante aí do nosso canal, Java Completo, e a gente estava trocando uma ideia sobre a aula de polimorfismo. E ele me falou algumas coisas que ele tinha achado meio estranho e tal, a gente discutiu, e eu cheguei à conclusão de que eu pulei um ponto, um conceito importantíssimo, como que eu pulo um negócio desse, sobre polimorfismo aqui, tá? No exemplo de polimorfismo. Então eu quero que quem não assistiu minha aula de polimorfismo volta lá, assista a aula toda, tá? E depois vocês assistam esse vídeo aqui que eu vou fazer um adendo, vou fazer um adicional àquela aula, tá bom? Bom, em primeiro lugar, olha só. Polimorfismo o que significa? Significa várias formas, tá? É aquela coisa, vamos ver na nossa classe Start aqui. É aquela situação em que você instancia um morcego, você instancia uma baleia, uma pessoa e um método, por exemplo, é que esse método de veterinário aqui tem um método verifica saúde mamífero. Ele recebe um mamífero como argumento aqui, tá? E aí você pode passar tanto uma pessoa quanto uma baleia, quanto um morcego, todos esses objetos são mamíferos, tá bom? Mas o que o André me alertou e que ficou faltando foi o seguinte. Vamos vir aqui na nossa classe mamífero, na nossa interface. Não, vamos fazer o seguinte. Mamífero mesmo, tá? Vamos criar uma interface aqui para ficar mais interessante. New interface amamentar. Amamentar. Olha só, esse exemplo aqui ele está ficando bem rico, né? Porque a gente está usando quase tudo que a gente entendeu de herança, de interface até então. Bom, vamos lá na classe mamífero, tá? A classe mamífero, ela extende animal e ela implementa amamentar, tá bom? E por implementar amamentar, a classe mamífero, aliás, vamos lá na interface amamentar antes. E amamentar, pessoal, ela vai ter um método public void amamentar. Pronto. Isso. A nossa classe vai ter um método que amamenta, tá? Não tá, como é de praxe, a interface ela não fala como que vai ser a amamentação, tá? Isso aí fica a cargo da classe que vai implementar, tá bom? Bom, eu vou aproveitar, eu não falei disso para vocês ainda, mas eu já vou enfiar agora esse conceito na cabeça de vocês, que vocês já estão ficando bons no negócio. A classe mamífero, pessoal, a gente vai colocar public, vamos colocar aqui abstract. Pessoal, quando a gente marca alguém como abstrato, a gente sabe que é alguém que não precisa, que não existe, ela não vai existir de verdade, ela só vai servir para ser estendida. E a gente já viu isso aí, tá? Mas uma classe abstrata que implementa uma interface, ó, toda classe que implementa uma interface, ela tem que dar corpo para os métodos, certo? Beleza, o que a gente estudou foi isso. Só que uma classe abstrata que implementa uma interface, ela não obrigatoriamente tem que dar um corpo para o método. Ela passa essa responsabilidade de dar corpo para o método para as classes que extendem ela, certo? Então, por exemplo, a gente tem mamífero aqui, que é abstrato e que implementa amamentar. Amamentar fala o seguinte, olha, você tem que ter um método que amamenta, certo? Bom, a classe mamífero fala, certo, só que eu sou abstrata. Quem vai ter esse método amamenta vai ser as minhas filhas, vai ser as classes que extendem mamífero. Beleza? Então vocês podem ver que a classe baleia, a classe morcego e a classe pessoa estão com erro aqui. Se você vier aqui no erro, ela vai falar o que, ó? Adiciona o método amamenta, cara. Ficou faltando. Por quê? Porque pessoa extende mamífero, mamífero é abstrato, mas implementa a interface amamentar. A interface amamentar manda ter um método amamenta, certo? Só que como mamífero abstrato, ele passa a responsabilidade para quem? Para a primeira classe concreta que extende mamífero, que é a classe pessoa, tá? Se pessoa fosse abstrato também, quem extende pessoa ia ter que dar corpo para esse método, tá? Eu vou fazer uma videoaula só sobre isso depois, tá? Não confundam a cabeça não. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, e vou escrever
pessoa amamentando, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui, morcego, vamos adicionar, posso apagar o override aqui, por enquanto não está fazendo diferença nenhuma para mim, mas futuramente. Morcego amamentando, perfeito. E a baleia, vou dar um F2 aqui. Baleia amamentando, certo? Então, cada classe que extende a classe abstrata mamífero deu o seu corpo para o método amamentar, né? Isso é bem óbvio. Imagina que a baleia amamenta de um jeito, o morcego de outro jeito, o ser humano de outro jeito, tá bom? Então, tranquilo. Eu espero que até aqui eu não tenha causado confusão para vocês, tá bom? Se tiver causado, postem comentários. Sigam o exemplo do André. É muito bacana quando alguém chega na gente para falar: ó, eu assisti tal aula, tô com dúvida nisso, ó, tal coisa não ficou 100%. Ou então, não, eu gostei. Sério, eu me sinto muito bem quando alguém dá um feedback pra gente. Ainda mais um cara que tá em outro estado, que eu não conheço, assim, pessoalmente. É muito, muito divertido isso, saber que a gente tá falando com pessoas do Brasil inteiro, tá? Bom, então tudo certo. Até então criei os métodos, certo? Implementei a minha interface. Agora vamos lá na classe veterinário. A classe veterinário, ela vai ter um método aqui, ó, verifica saúde de morcego. Aliás, verifica saúde de mamífero, tá bom? E recebe um mamífero M. Ele imprime, estou verificando a saúde do mamífero, certo? E depois eu vou fazer o seguinte, m.amamentar, certo? Eu vou chamar o método amamentar, tá bom? Que todo mamífero tem. Todo mamífero tem o método amamentar, certo? Vamos rodar aqui o código. Eu estou passando aqui um. Primeiro verifica um M, tá? Que é um morcego, tá bom? Eu vou até comentar esses dois aqui porque esses aqui não vão fazer tanta diferença agora pra gente. Se eu rodar aqui, ó. Opa, morcego amamentando, tá? Se eu trocar aqui do morcego para a pessoa e rodar o método, pessoa amamentando. O que eu quero dizer é o seguinte: o que foi explicado na primeira aula é polimorfismo? Sim, é polimorfismo. Por quê? Porque a gente tem objetos, tá, se comportando de maneiras diferentes, objetos polimórficos, objetos mudando de forma, tá, em determinadas situações. O que faltou eu falar, o que ficou faltando, e eu agradeço novamente ao André por ter me lembrado aí, por ter dado estoque, o que ficou faltando foi o seguinte: faltou falar desse detalhe do método. O que acontece? Quando a gente passa um mamífero, eu tô passando aqui, ó, um mamífero pro método, tá? Mamífero. Tô passando um mamífero pro método e chamando o método amamentar dele. Automaticamente, pessoal, aqui ele vai saber se eu tô falando, apesar do objeto aqui se comportar como um mamífero, ele vai saber se eu tô falando de um morcego, se eu tô falando de uma pessoa, se eu tô falando de uma baleia. Ele vai saber qual que é o real tipo do objeto, tá? E vai chamar o método do tipo correto do objeto, certo? Bom, espero ter esclarecido, tá? Eu vou gravar uma outra aula sobre isso, porque eu acho que esse assunto não está fechado ainda, tá? E devagarinho a gente vai moldando o curso. A gente, sei lá, cria uma aula, discute. Se não ficar bom, a gente cria 3, 4 aulas sobre o mesmo assunto, tá? Não tem problema não. Quero só que vocês comentem, passem o feedback aí, que fica muito mais fácil para mim se eu souber o que vocês estão achando, tá bom? Peço também que vocês ajudem a divulgar o canal, tá? Se vocês gostaram do vídeo, estão gostando das videoaulas, clique em like, compartilhe o vídeo. Se não gostou, clique em dislike também, tá? Faz parte, tá tudo certo, tá bom? Mas agradeço vocês pela atenção e pela paciência, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.